Olá amigos, olá amigas do canal Português do Aurélio, sou o professor Aurélio Menezes, estou de volta com mais conteúdos de língua portuguesa e continuamos esclarecendo dúvidas. São erros comuns, repetidos, pisados, repisados na língua portuguesa, tanto na hora de falar quanto na hora de escrever. Que, aliás, na hora de escrever o cuidado deve ser bem maior. E vamos começar esclarecendo uma dúvida que é um erro muito comum na hora de falar e também na hora de escrever. $150 são suficientes para as diárias no exterior. Este é o enunciado. Este enunciado está incorreto. Qual é a forma correta? $150 é suficiente para as diárias no exterior. E por quê? Porque o verbo ser permanece invariável quando indicar quantidade, peso, medida ou preço. Como neste caso está indicando dólares, preço, no caso aqui preço, $150 é suficiente para as diárias no exterior. Essa, portanto, é a forma correta. Dizer são suficientes não é adequado, não está de acordo com o padrão da língua portuguesa. Outra dúvida e outro erro muito comum. Em vez de ou ao invés de. Errado. Ao invés de mandar um e-mail, vírgula, resolvi telefonar. Essa forma não está adequada. Ao invés de mandar. Qual é a forma correta? Em vez de mandar um e-mail, vírgula, resolvi telefonar. E por quê? Qual é a explicação para isso? Em vez de é usado como substituição. Serve para substituir outro termo. Enquanto a expressão ao invés de é usada como oposição. Então, ao invés de significa ao contrário. E em vez de serve para substituir. Então, qual é a forma correta? Em vez de mandar um e-mail, vírgula, resolvi telefonar. Ou seja, houve aí uma substituição. Outro erro comum, a nível de ou em nível de. A nível de proposta, o assunto deve ser mais discutido. Errado. Esse a nível de não é adequado. Qual é a forma correta? Em relação à proposta, o assunto deve ser mais discutido. Então, em nível de proposta, o assunto deve ser mais discutido. Essa é a forma adequada. Também podemos usar a expressão, em nível. É exatamente isso que eu estou fazendo. Em nível de. Mas o mais adequado, o mais de acordo com a norma padrão da língua, é exatamente em relação à proposta, em vez de a nível de proposta. Em relação à proposta, soa melhor e está de acordo com o padrão da língua portuguesa. Outro erro comum, a meu ver ou ao meu ver. Ao meu ver, vírgula, o evento foi um sucesso. Errado. Ao meu ver aí está inadequado. Qual é a forma correta? A meu ver, o evento foi um sucesso. Não se deve usar artigo nessas expressões em que o substantivo ver significa opinião, juízo. Se significar opinião, juízo, a forma adequada qual é? A meu ver, a seu ver, a nosso ver. Então, não se utiliza aí o artigo ao meu ver, que seria a utilização do a mais o o. Neste caso, não é adequado. Outro erro muito comum, realmente se repete com inúmera frequência, com muita frequência. Para maiores informações, entre em contato com a central de atendimento. Errado. Qual é a informação correta? Para mais informações, vírgula, entre em contato com a central de atendimento. Esta é, portanto, a forma adequada, porque maior significa comparação. O mais é a forma correta, porque quando eu uso maiores informações, o maior indica uma comparação, ou seja, tem um efeito comparativo.
portanto, não se aplica a esse caso. Porque aqui, para maiores informações, entre em contato com a central de atendimento. Neste enunciado não há comparação. E é exatamente por isso que aí está caracterizado um erro. Vamos aqui um erro também que quase todos cometem. O motorista entregou a carta em mãos. O motorista entregou a carta em mãos. Qual é o correto? O motorista entregou a carta em mão. Embora alguns dicionaristas hoje já admitem, incorporaram esse verbete ao dicionário, em mãos. Mas, na verdade, o que está realmente de acordo com o padrão da língua é em mão. O motorista entregou a carta em mão. Essa, sem dúvida, é a forma correta. E também não confundir a escrita da palavra segmento. Muita gente escreve com S-E-G-U-I-M-E-N-T-O, segmento, mas não tem esse UI. Segmento, S-E-G-mento, segmento. Essa é a forma correta de se escrever. O segmento de mercado mostrou-se propício a investimentos. Portanto, não escreva. Escreva apenas segmento. O S-E-G-M-E-N-T-O, segmento. O segmento de mercado mostrou-se propício a investimentos. Porque segmento com G indica o quê? É sinônimo de quê? Sinônimo de seção, de parte. E segmento com o I é o ato de seguir. Quando eu estou seguindo, eu estou dando seguimento a algo, estou dando seguimento a um procedimento. Então, o projeto de implantação da ciclovia não teve segmento. Aí, neste caso, a escrita é com G-U-I. E no outro caso, a escrita com S-E-G. Portanto, há uma diferença bastante significativa. Meu óculos ou meus óculos? Ele havia esquecido seu óculos no restaurante. Errado. Ele havia esquecido seus óculos no restaurante, porque a palavra óculos permanece no plural. Ela só existe no plural. Portanto, o que vem antes dela também segue o plural. O que vem antes dela também deve ser flexionado. Portanto, meus óculos e não meu óculos. Essa é a forma correta, é a forma adequada. É um erro aparentemente simples, muito cometido no dia a dia, na fala, mas na hora de escrever é bom escrever corretamente. Onde e em que? Quando usar o onde e quando usar o em que? Participei da reunião onde foram tomadas várias decisões. Errado. Forma correta. Participei da reunião em que foram tomadas várias decisões. Ou em outro caso, como é que eu posso escrever? Participei da reunião na qual foram tomadas várias decisões. Porque na qual se refere à palavra reunião, que é uma palavra feminina. Portanto, eu vou usar a expressão na qual. Jamais poderia usar reunião no qual. Estaria inadequado. Porque eu estaria cometendo um erro de concordância de gênero. Aqui o gênero é feminino, portanto a expressão é na qual. E se não quiser usar o na qual, se achar muito formal, então você usa em que. Participei da reunião em que foram tomadas várias decisões. O onde só pode ser usado quando indicar lugar. Se indicar lugar, aí você poderá perfeitamente usar o onde. Seria a forma adequada, porque onde é um advérbio de lugar, só pode ser usado referindo-se a um lugar. Outra dúvida bastante comum: é proibido ou é proibida? Depende. Se houver o artigo antes da palavra proibido, você vai ter que concordar o gênero. Se não houver o artigo, não é necessário concordar com o gênero. Então, exemplo: é proibido a entrada de pessoas não autorizadas. Essa forma está errada. Porque aqui eu tenho o artigo A
e eu não concordei com a palavra proibida. Eu usei proibido, então aqui está inadequado. Qual é a forma correta? É proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Ou então, é proibido entrada de pessoas não autorizadas. Quando eu não uso o artigo, aí eu posso deixar a palavra no masculino. Posso dizer assim, é proibido entrada de pessoas não autorizadas. Está correto, porque não usei o artigo a. Mas se usar o artigo a, aí eu tenho que mudar. É proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Portanto, esta é a regra, tem que haver a concordância quando o substantivo estiver acompanhado, por exemplo, de artigo, de pronome demonstrativo ou de pronome possessivo. Meu, meus, né? Se for o pronome possessivo. Espero que o vídeo tenha sido bastante esclarecedor. Acredito que foi um vídeo bastante amplo, sugerindo e também desfazendo muitas dúvidas. Continue acessando o nosso canal, o Português do Aurélio. Ativem o sininho para receber notificações. Também inscrevam-se no canal. É importante a sua inscrição para melhorar o engajamento do canal. Deixem os likes, deixem os joinhas. Isso também é importante. Sugira novos conteúdos e, se achar pertinente, faça comentários e também mande sugestões. Nós estamos aqui ao aguardo das suas sugestões. Agradeço a atenção de todos. Um grande abraço e fiquem com Deus.